Alexandre o Grande, lendário conquistador macedônico, tornou-se rei aos 20 anos, derrotou o imponente Império Persa e controlou uma área equivalente a 5 milhões de quilômetros quadrados. Tudo isso antes de sua morte prematura, aos 32 anos de idade. Alexandre foi uma das personalidades mais impressionantes da história, e hoje tocarei em um ponto específico a respeito dessa figura: a sua integralidade. Primeiro, Alexandre o Grande sempre estava nas batalhas. Ele poderia muito bem ter levado uma vida tranquila nos palácios, cercados de luxo, conforto e segurança. Poderia ter governado de longe, protegido por dezenas de camadas de poder. Mas não, ele estava lá, no fronte, no caos da guerra, onde a lâmina encontra a carne, onde apenas poucos sobrevivem e menos ainda ascendem. Isso porque ele sabia da importância de ser um guerreiro, de estar entre seus homens, de sentir o peso da própria liderança. Ele entendia que conforto demais enfraquece o espírito e que aquele que lidera precisa provar diariamente a sua própria coragem. Hoje não temos frontes de batalha, mas temos batalhas internas, diárias, fraquezas, vícios, indecisões. A vida moderna tenta nos convencer que podemos viver anestesiados, evitando dor, evitando desconforto, evitando risco. Mas o homem que evita o desconforto paga um preço, se torna frágil. O psicanalista Carl Jung chamava isso de o arquétipo do guerreiro, e esse arquétipo precisa ser cultivado. Sem ele, ficamos paralisados diante do mundo. Não buscamos o que é nosso, não confrontamos o que deve ser confrontado, não nos tornamos quem deveríamos ser. Segundo, Alexandre era um aficionado de poesia e literatura. Alguns dizem até que chegava à obsessão. Ele carregava consigo a Ilíada, de Homero, e se via no personagem de Aquiles. Muitos podem estranhar isso, um guerreiro obcecado por poemas, porém esse estranhamento é resultado da fragmentação moderna do homem. A antiguidade sabia que força e sensibilidade não apenas coexistem, mas se fortalecem. Esse é o arquétipo do amante, aquele que enxerga beleza, que encontra sentido no mundo, o que ama a vida a ponto de lutar por ela. Sam Sheridan, no livro Coração de Lutador, escreve: "O cachorro que luta mais bravamente é aquele que mais ama." E essa frase revela uma verdade profunda: não há força verdadeira sem amor. Quem não ama nada, não defende nada. Quem não enxerga beleza, não cria nada. Quem não celebra a vida, não se expõe ao risco por ela. O amante dá ao guerreiro um motivo para lutar, e ao mesmo tempo impede que o guerreiro se torne brutal e vazio. Terceiro, Alexandre foi mentorado por ninguém menos do que Aristóteles, talvez o maior pensador que já existiu. Desde jovem, Alexandre foi estimulado a buscar sabedoria, a se aprofundar nas questões da alma, da política e da natureza humana. Era orientado a refletir sobre ética, virtude, propósito. Não era apenas um guerreiro destemido, mas um homem instruído, e essa combinação o tornava ainda mais perigoso e extraordinário. O mundo moderno separou o intelectual do físico, como se estudar fosse sinal de fraqueza e lutar fosse sinal de ignorância. Mas os antigos sabiam que isso era uma tolice. Esse é o arquétipo do mago, aquele que compreende, interpreta, enxerga padrões, reúne sabedoria e age com precisão. Sem o mago, o guerreiro age sem direção. Sem o guerreiro, o mago pensa, mas nunca se move. Platão disse: aquele que é apenas um atleta é bruto demais. Aquele que é apenas estudioso é fraco demais. O cidadão ideal é o atleta estudioso, o homem de pensamento e o homem de ação. Esse cidadão é o homem vivendo em sua completude. O homem que guerreia, o homem que ama, o homem que pensa. O homem que se expande em todas as direções, que se recusa a viver pela metade, que busca o que é elevado, forte, bom e verdadeiro. Esse é o homem integral, e Alexandre simboliza essa integração como poucas figuras na história. Essa integração não surge em Alexandre por acaso. Ela era reforçada diariamente por sua disciplina. Muitos relatos históricos apontam que ele mantinha uma rotina rígida, tanto nos treinamentos quanto nos estudos. Isso é algo que o homem moderno precisa resgatar: a capacidade de unir prática e teoria, suor e papel, espada e mente. A disciplina é a ponte entre a intenção e a ação. Sem ela, qualquer ideal de integralidade vira apenas fantasia. Alexandre brilhava não só pelo talento, mas pela capacidade de se aprimorar continuamente,
como se compreendesse que o mundo respeita aquele que se molda pelo esforço. Além disso, Alexandre tinha um senso profundo de propósito. Cada conquista, cada batalha, cada cidade fundada fazia parte de um projeto muito maior. Ele não se via apenas como rei, mas como parte de uma missão histórica. E isso é uma lição para todos nós. A integralidade não é apenas sobre cultivar arquétipos, mas também sobre direcioná-los para um propósito unificador. Sem propósito, o guerreiro vira violento, o amante vira disperso e o mago vira cínico. Com propósito, esses três aspectos convergem em força, amor e sabedoria a serviço de algo maior. O espírito do homem integral é o que devemos resgatar hoje, é o que falta para um homem moderno. É a bússola que os garotos devem seguir para se sentirem íntegros, preenchidos e com propósito. Nos próximos vídeos, vamos trabalhar meios e estratégias para desenvolver cada arquétipo nos dias de hoje, buscando cada vez mais a integralidade. Se essas palavras ressoaram em você, te convido a continuar caminhando conosco. Inscreva-se, permaneça atento. O caminho continua.